Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar agora às 14h35, diálogo setorial, para a gente falar um pouquinho a respeito de uma possibilidade, né, de prorrogação de prazo de adequação de uma das nossas normas. Acho que todos aqui já me conhecem, eu sou a Patrícia Castilho e atualmente sou gerente geral de alimentos da Anvisa. E nós convidamos vocês, né, todo o setor produtivo, sociedade civil, enfim, interessados, a participar desse diálogo em que a gente vai apresentar algumas informações, no que se refere à possibilidade, como eu já disse, de prorrogação de prazo de adequação da RDC 778, que trata, né, de aditivos e coadjuvantes. Obviamente que o que a gente vai trazer aqui, né, são alguns elementos, algumas discussões, assim, um pouco do contexto do processo regulatório, né, de consolidação de aditivos, de como se deu o processo regulatório, de atualização dessa norma específica da 778, né. Além disso, alguns pleitos que nós recebemos, né, ao longo aí de alguns meses, poucos meses, a respeito, da necessidade, né, e a solicitação de uma possibilidade de da gente ter um prazo de adequação maior, né, para uma situação específica, né, de alguns aditivos. Eh, Além disso, então, a gente vai trazer aqui alguns dos elementos que recebemos, né, principalmente das entidades, né, e algumas empresas, né, e uma proposta, né, nós vamos trazer aqui uma proposta a ser discutida e eventualmente, debatida e considerada por todos vocês, né. Como todos vocês sabem, né, a GEJALI tem a prática de fazer, né, diálogos setoriais, dos seus processos regulatórios. O objetivo sempre obviamente, trazer um processo já estruturado, né, um pouco de informações, né, daquilo que nós pretendemos, dar próximos passos, mas obviamente é momento de escutá-los, né, momento de entender o contexto, entender as necessidades, verificar se a proposta, trazida atende, né, ou eventualmente tem impactos não mensurados, não identificados por nós. Então nós solicitamos, né, que, assim, ao final da apresentação haja a manifestação de vocês, né, para considerações, né. Eh Novamente, quero deixar muito claro que o que a gente vai trazer aqui é um contexto e uma proposta, né, a ser debatida, discutida e considerada. Então, esse é o momento em que a gente convida vocês a, enfim, realmente participar, trazer, né, os elementos para que a gente possa dar continuidade a essa proposta, para a diretoria da Anvisa, que é quem de fato decide, né, a atualização normativa ou qualquer item, de norma, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai fazer a apresentação aqui para vocês, e agradeço a participação de todos aqui, nós já temos 203 pessoas nessa reunião, e ao final a gente abre para fala, tá bom? Obrigada, gente, boa tarde, excelente tarde pra gente. Rodrigo. Bem, gente, boa tarde. O objetivo hoje, então, como a Patrícia explicou, é tratarmos das demandas que temos recebido sobre a prorrogação do prazo da RDC 778 e também sobre pedidos de esgotamento de embalagem que têm sido protocolados por algumas associações e empresas. Próximo slide, por favor, Patrícia. Então, durante a apresentação, eu vou tentar contextualizar brevemente o processo de revisão e consolidação da legislação de aditivos alimentares, que resultou na publicação da RDC 778 e da IN 211 de 2023, apresentar as demandas que temos recebido do setor produtivo, né, acerca do prazo de adequação, e a análise que foi feita também pela GGAL e a proposta, então, de intervenção para discussão com vocês. Próximo, por favor. Então, o processo de revisão e consolidação da legislação de aditivos, ele foi iniciado no âmbito das atividades que a Gerência Geral de Alimentos executou para atender o disposto no Decreto 10.139 de 2019. Esse decreto já foi revogado, mas na época ele exigiu a revisão e consolidação do marco normativo, né? E a GGAL
conduziu diversas ações aí para consolidar a legislação sanitária de alimentos. Entretanto, esse processo ele se mostrou bem mais complexo do que o que havia inicialmente sido pensado, e foi identificado que seriam necessárias revisões mais profundas. Dessa forma, optou-se, né, depois de um aconselhamento jurídico, a conduzir esse processo como parte do projeto 3.6 da Agenda Regulatória 2021-2023, que tratou da questão do aperfeiçoamento do marco normativo de aditivos alimentares. Esse processo foi conduzido com base numa abertura e num fluxo de dispensa de AR por baixo impacto e de dispensa de realização de consulta pública. E como resultado, então, a gente teve a publicação do marco normativo vigente, a RDC 778 de 2023 e a N211 de 2023, que traz a lista aí de todos os aditivos e coadjuvantes autorizados para uso em alimentos. Essas normas consolidaram, então, 67 atos normativos sobre aditivos e coadjuvantes. Nesse processo também foram incorporados aditivos e coadjuvantes que estavam previstos somente na legislação do Ministério da Agricultura para alguns produtos de origem animal. Foi realizada também uma padronização na nomenclatura de aditivos e de coadjuvantes, considerando aí a diversidade de regulamentos e que em alguns regulamentos os aditivos e coadjuvantes estavam identificados por meio de diferentes nomes. E também foi identificada a necessidade de fazer a correção no nome ou no NIS de alguns aditivos e coadjuvantes, tá? Que estavam identificados de forma incorreta em relação à nossa principal referência, né, que é o Códex Alimentários. Essa foi a única alteração realmente de mérito que ocorreu, né? E a gente procurou também conduzir ações complementares para garantir que essas modificações de nome, adequação do nome do INS fossem realizadas sem impactos significativos aí para o mercado. Próximo, por favor. Embora o processo então tenha sido conduzido aí com dispensa de AR e de CP, a Digiali, ela procurou, né, articular e discutir com os agentes afetados durante a elaboração desse processo, até para garantir aí a adequação dos processos de revisão e consolidação, considerando o número de normas e disposições que precisavam ser revisadas e consolidadas. Uma primeira atividade que foi conduzida pela GEARI foi a elaboração e disponibilização no portal da Anvisa de painéis de consulta de aditivos e coadjuvantes, que trouxe ali, por meio dessa ferramenta, um consolidado da legislação, né, para auxiliar aí no acesso dos interessados e também para ajudar no processo de revisão e consolidação. No dia 12 de dezembro de 2021, também foi realizado um diálogo setorial virtual, no qual foram apresentados os painéis, e foi também aberto um período de uma consulta dirigida até 25 de janeiro de 2022, para que os agentes afetados aí pudessem apresentar considerações e sugestões sobre a proposta de revisão e consolidação, identificar eventuais erros nos painéis, né? E em função dessas contribuições que foram recebidas na consulta dirigida, foi identificada a necessidade de adotar um prazo, né, para permitir que os rótulos que tiveram os aditivos, a nomenclatura dos aditivos ou o seu INS corrigido para garantir a consistência com a referência do Código Alimentares pudessem, né, escoar aí os rótulos, né? Então a gente identificou que a medida poderia ter uma repercussão na rotulagem dos produtos. Dessa forma, a Gigali optou por adotar o prazo de 24 meses, que é o prazo que, de maneira geral, é fornecida para a adequação de rotulagem dos alimentos nos atos normativos que são editados ou que são editados pela Anvisa, mas que são conduzidos pela GGAL no mercado de alimentos, porque a gente entende que é um prazo, que seria um prazo razoável. Próximo, por favor, Patrícia. Então, depois da publicação desses atos, a GGAL recebeu diferentes pleitos, né, de associações do setor produtivo e também de empresas, e esses pleitos incluíram dúvidas sobre a denominação dos aditivos na lista de ingredientes, em função de alterações que foram promovidas na RDC 778 e na IN 211. Também depois foram recebidas demandas para prorrogação do prazo de adequação normativa e também pedidos de autorização excepcional para esgotamento de embalagens. Para endereçar as dúvidas que foram encaminhadas sobre a rotulagem de aditivos alimentares, a GGAL revisou o documento de perguntas e respostas sobre aditivos alimentares e incluiu orientações específicas sobre o tema, mas nas perguntas 30, 31 e 32 desse documento, tá? Próximo, por favor.
Essas orientações elas destacaram que o prazo de adequação que foi estabelecido no artigo 14 da RDC 778 de 2023 foi adotado para os alimentos que tiveram seus aditivos declarados na lista de ingredientes com alteração ou com correção do nome e do NS, tá? Para compatibilização com o Codex. Então, não foi um prazo que foi pensado para todos os aditivos, né, que tiveram eventualmente alguma padronização. Foi explicado que nos casos em que os aditivos tiveram uma padronização na nomenclatura, os sinônimos que estavam previstos nas suas especificações compendiais reconhecidas pelo artigo 7º da RDC 778 poderiam continuar sendo utilizados na lista de ingredientes para identificar, tá, esses aditivos. E essas orientações trouxeram também diversos exemplos sobre como realizar ou quais seriam as possibilidades de denominação de venda de denominação dos aditivos na lista de ingredientes, exatamente para endereçar aí essas preocupações, né, que foram encaminhadas. Próximo, por favor. Além dessas dúvidas, como eu havia mencionado, também recebemos pedidos de prorrogação de prazo e de esgotamento de embalagens. E aí recebemos esses pedidos de associações diferentes, como a BIAN, a BIMAP, a BPA, a BIEC, a BIA e a BICAB, e também pleitos de empresas individuais, né? De maneira geral, o setor relatou uma dificuldade de conseguir atender ou escoar as embalagens dentro do prazo que havia sido fornecido. Entre os pontos que foram levantados, foi mencionado o estoque elevado de algumas embalagens, a dificuldade de escoar alguns produtos que, em função de questões de sazonalidade, e também foi mencionado problemas na cadeia, né? Como, por exemplo, o atraso na atualização das fichas técnicas por alguns fornecedores de aditivos que não realizaram imediatamente a adequação da nomenclatura ou NS dos aditivos que foram corrigidos. Próximo, por favor. Entretanto, esses dados iniciais que foram apresentados pelo setor, eles não foram considerados suficientes pela GGAL para caracterizar a necessidade de prorrogação do prazo. As estimativas que foram apresentadas, elas tinham um caráter muito genérico, né? Não explicavam a metodologia que havia sido empregada pelas empresas ou pelas associações para fazer esses levantamentos. Não permitiram dimensionar o número de produtos ou de empresas afetados, o que dificultava uma decisão sobre a pertinência de se prorrogar o prazo, ou se adotar exclusivamente aí a via já estabelecida de autorização excepcional de esgotamento. E também, aparentemente, o cenário que foi apresentado estava superestimado, né, considerando que o prazo foi estabelecido para um número mais restrito de aditivos que tiveram correção do INS, INS ou do seu nome em função de inconsistência com o Codex, não eram todos os aditivos que estavam abarcados por esse prazo, e também que já se haviam passado quase 24 meses desde a publicação da RDC. Próximo, por favor. Em função dessa situação, a GGAL pediu informações complementares a todas as associações e empresas que haviam apresentado demandas, solicitando aí uma identificação mais clara dos produtos e das empresas que estavam afetadas pela situação, a quantidade de embalagens que estavam em estoque, os aditivos que estariam declarados na lista de ingredientes com incorreção. Esse foi um aspecto que também foi considerado importante para a gente conseguir entender se a situação que estava sendo relatada era referente aos aditivos que tiveram NS corrigido, ou nome corrigido, ou estava tratando também dos aditivos que tiveram eventualmente alguma padronização na IN para fins de sua identificação. E também foi solicitado uma estimativa de prazo para escoamento dessas embalagens em estoque. Por favor. Em resposta, a GGAL recebeu um levantamento que foi realizado pela BIAN e pela BIMAP junto aos seus associados. Nesse levantamento foram reunidos dados de 11 empresas que tiveram ali todas as informações completas solicitadas pela GGAL e apresentadas. Tinham, acho, mais uma empresa, mas que não apresentou todas as informações que foram solicitadas, então isso também não foi considerado, tá? Nessa relação foram identificados 278 produtos que teriam estoque de embalagem com aditivos declarados na lista de ingredientes que tiveram seu nome ou INS corrigido. A maioria dessas situações diz respeito ao uso do aditivo do corante urucum, que foi um aditivo que teve tanto o seu nome quanto o seu número INS corrigido. Aí quase 85% dos produtos identificados
foram em função da presença desse corante urucum. E os fornecedores, né, os fabricantes que informaram ali o estoque remanescente em unidades, contabilizaram ali mais de 35 milhões de unidades que estariam em estoque, e aqueles que passaram uma estimativa com base no peso, né, de rótulos, estimaram aí cerca de 8 milhões de toneladas em estoque. Próximo. Os prazos que foram informados variaram consideravelmente, tá? Mas a gente conseguiu verificar que 98,5% dos produtos teriam suas embalagens escoadas até o início de abril de 2026. E também foi possível verificar que nesse levantamento foram incluídos 179 produtos que tinham aditivos declarados, que passaram por alguma padronização, né, na lista de ingredientes, mas que não foram aditivos especificamente que tiveram seu nome ou INS corrigido para fins de consistência com códex. Então, isso também ajudou a gente a entender que aquelas estimativas iniciais que haviam sido apresentadas também estavam realmente superdimensionadas, porque para esses aditivos ou para esses produtos já foi feita a orientação e esclarecimento de que os nomes compendiais, sinônimos que estão previstos nas especificações de referência podem ser utilizados, né? E aí, logicamente, esses dados desses produtos aí que tratam de outros aditivos não foram considerados inicialmente pela GGALI, com base nas orientações que já existem sobre o tema, né? E também nas orientações que haviam sido transmitidas para as associações e para as empresas sobre o escopo do levantamento que deveria ser apresentado. Próximo, por favor. Então, diante desse cenário, né, de existência de uma quantidade aí significativa de embalagens que não foram adequadas dentro do prazo que havia sido fornecido de 24 meses, a GGALI discutiu e entendeu que seria pertinente propor uma solução que envolvesse a prorrogação do prazo de adequação do artigo 14 da RDC 778. Essa proposta foi considerada mais apropriada diante do cenário apresentado, porque, né, foi compreendido que ela não traz riscos à saúde dos consumidores, pois os produtos que estão afetados aí pela medida não vão ter alteração na sua composição ou na qualidade, dos aditivos que estão sendo utilizados, que devem continuar seguindo as premissas estabelecidas na legislação sanitária no tocante à sua identidade, qualidade, composição, tá? Então, foi considerado que essa medida não representaria nenhum impacto de risco à saúde dos consumidores. Próximo, por favor. Também foi identificado que essa medida poderia ajudar a minimizar desperdícios e impactos ambientais e econômicos decorrentes aí do descarte prematuro das embalagens que já estão elaboradas pelas empresas. Essa medida também fornece uma solução uniforme para o problema que a gente está discutindo, evitando aí que tanto a Anvisa como também os entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária tenham que ficar analisando caso a caso pedidos individuais de esgotamento de embalagens, o que poderia, né, além do custo administrativo, gerar medidas bastante diferentes em relação à sua efetividade ou proporcionalidade, eventualmente uma empresa sendo concedido um prazo maior do que a outra, enfim. Isso seria algo também que poderia gerar dificuldade de um gerenciamento apropriado. E que essa proposta também estaria alinhada aí com a intenção de o processo ser de baixo impacto, né, com a premissa do processo ser de baixo impacto, que foi adotada aí na revisão e consolidação. Próximo, por favor, Patrícia. Então, antes de abrir aí para os comentários e considerações, a gente elaborou uma proposta para avaliação. Então, a intenção seria incluir um dispositivo alterando o artigo 14 da RDC 778 de 2023. O caput do artigo 14, que trata da vigência da norma, permaneceria inalterado. E o que seria modificado, então, seria a inclusão do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. O parágrafo 1º indicando que, no caso dos alimentos com aditivos alimentares declarados na lista de ingredientes que tenham tido seu número INS ou nome atualizado pelo anexo 3 da Instrução Normativa 211 de 2023, fica estabelecido o prazo até 31 de março de 2026 para adequação dos rótulos, tá? Então, aqui a gente está adotando uma data precisa para fins de aplicação do novo prazo.
Vocês podem ver também que o restante da redação está bem similar ao que já existe hoje no artigo 14 ou no parágrafo único do artigo 14 da RDC 778. E a gente está também propondo a inclusão de um parágrafo segundo, para esclarecer que os produtos que tenham ali a data de fabricação declarada na rotulagem poderão usufruir, né, poderão comercializar o produto até o final do seu prazo de validade, né? Porque na redação original essa possibilidade não foi fornecida para nenhum alimento. A interpretação é de que o prazo seria, todas as embalagens deveriam ser escoadas em 24 meses, né, até 8 de março. E, e agora a gente, em função das contribuições e análise que foi realizada, entendemos que seria pertinente possibilitar que os produtos com a data de fabricação declarada no rótulo tenham aí, sejam comercializados até o fim, e que sejam fabricados até o dia 31 de março de 2026, tenham seu comércio desses produtos permitidos até o prazo de validade. Patrícia, essas eram a proposta. Eu não sei se eu vou tentar, enquanto você comenta, eu vou ver se eu consigo abrir aqui a apresentação e deixar esse último slide para o pessoal poder analisar com mais calma. Obrigado. Obrigada. Bom, obrigada, Rodrigo, pela apresentação, pela contextualização. Acredito que foi bastante claro e objetivo, né? O que recebemos ao longo de alguns meses, de quem recebemos, quais são as questões que envolvem, né, essa possibilidade de ampliação de prazo, bem como uma sugestão, uma proposta aqui para a gente debater e eventualmente receber contribuições. Então, eu abro a palavra para quem quiser fazer comentários. Lorena, primeira pessoa que levantou a mão. Boa tarde, pessoal. Eu peço desculpa, eu não consegui entrar no início, eu não sei se isso foi mencionado antes, mas teve aditivos, por exemplo, especificamente no caso de requeijão, que a função mudou. Que antes, né, o aditivo estava previsto como emulsificante e agora só é permitido como sais emulsionantes. Nesse caso também, nesse parágrafo ele não comentou isso, né? Nesse caso também seria prorrogado até 31 de março? Não sei se... Não, essa é uma medida específica, Lorena, específica para a questão da mudança do nome de nomenclatura ou no INS, que, enfim, foi em razão de uma alteração por convergência regulatória do Códex e que a gente alterou por baixo impacto. Então, é bem Mas essa específico, questão de tá? sais emocionantes também não foi por causa do Códex? É porque ele foi Essa aí. alterado na 211, né? Não esse... foi alterado na 211. Desculpa, Patrícia, interromper. Ó, a Larissa, que é a especialista no assunto, vai tratar aqui. Vamos recorrer aos universitários. Recorrer aos universitários, porque são 20 mil provisões, né, Larissa? Por favor. Essa questão dos sais emocionantes, ela entrou na IN 286, não foi na IN 211. E a IN 286, ela conferiu um prazo de adequação. Essa questão foi os aditivos que foram para produtos lácteos que foram harmonizados no âmbito do Mercosul, e aí, para aquelas provisões que estão na IN 286, tem o prazo de adequação específico, e aí é um outro caso, não entra nessa discussão que a gente está aqui hoje. Tá bom, então, obrigada, Larissa. Lorena, vai ficar disponível a gravação, então você pode depois acompanhar, né? A gente deve disponibilizar no site para você verificar o contexto todo dessa discussão de hoje, tá bom? E aí acredito que você possa Obrigada, pessoal. eventualmente ter mais informações, tá? Patrícia Potenza. Oi, boa tarde, Patrícia, Rodrigo. Obrigada aí pela explicação toda. Eu acho que a concessão desse prazo está muito em linha com o que as entidades, enfim, as empresas vinham solicitando. Eu só fiquei em dúvida, Rodrigo, quando você colocou aquele segundo parágrafo, quando você menciona que você vai poder escoar até o final do prazo de validade dos produtos, desde que a data de fabricação seja declarada, essa parte só que não ficou muito clara, porque, pelo menos até onde eu me lembro das outras normas que a gente teve, essa disposição similar, a gente não tinha essa exigência da data de fabricação declarada na rotulagem. Perfeito, Patrícia, exatamente isso. A redação original do artigo 14 da RDC 778 não estabeleceu nenhuma possibilidade dos produtos serem comercializados após o seu prazo de validade. Se vocês olharem a redação original,
Temos o caput do artigo 14, que trata da vigência, e depois temos um parágrafo único que estabeleceu o prazo de 24 meses. Nessa oportunidade da RDC 778, não foi permitido o escoamento dos produtos até o final do seu prazo de validade. Então, todos os produtos deveriam estar escoados e não deveria ter mais produto no mercado até dentro de 24 meses. Esse caso que você mencionou, se eu não estiver enganado, a última vez que nós adotamos foi na publicação da norma de rotulagem nutricional. Ou pelo menos é um Isso. caso que eu me lembro que a gente estabeleceu a possibilidade dos produtos fabricados dentro do prazo estabelecido de adequação Serem serem escoados, né? comercializados até o final do seu prazo de validade. E aí, na implementação da norma de rotulagem nutricional, a gente teve um feedback muito forte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, da Gerência de Fiscalização da Anvisa, indicando que era muito difícil implementar aquela abordagem, aquela fiscalização, porque os produtos, ou muitos produtos, não têm a declaração da sua data de fabricação. Alguns produtos têm a declaração, seja por uma questão opcional ou por um requerimento que está estabelecido no seu padrão de identidade e qualidade. Por exemplo, alguns produtos cárneos têm, né? Então, tem alguns produtos que sim, a data de fabricação está declarada no rótulo, mas muitos produtos não estão. Então, considerando que a redação original da RDC 778 não previa essa possibilidade, tá? E considerando o feedback que a gente teve com o processo de implementação da rotulagem adicional, a gente tentou ser um pouco mais proporcional, equilibrado na medida, permitindo que, para os produtos que tenham realmente a data de fabricação declarada na rotulagem, seja realizado aí o escoamento até o final do prazo de validade. Para os produtos que não têm hoje a data de adequação, então as empresas vão ter que assegurar que os produtos vão estar escoados, né, até 31 de março de 2026. Mas a partir das informações que nós recebemos desse universo logicamente limitado de empresas, aparentemente seria possível realizar esse escoamento, né, na vasta maioria dos casos, até 31 de março de Mas 2026. eu Aí, entendi. é isso. Eu só fiquei na dúvida assim, por exemplo, quando você fala nesse escoamento, é isso ser comercializado pela empresa, sair da minha fábrica ou do meu centro de distribuição, ou comercializado, porque assim, a partir do momento que sai do centro de distribuição, que sai da fábrica, que está no mercado, aí a empresa não tem mais controle se isso já foi vendido ou não, se isso já foi consumido pelo consumidor ou não. Então, esse prazo, até o final do prazo de validade, independentemente da data de fabricação, ele é super interessante porque, na verdade, você não consegue fazer esse controle depois que sai da sua unidade fabril, né? Então, eu entendo o ponto da fiscalização, de que realmente a gente não tem essa data, ela teria que, de alguma forma, acionar a empresa e a empresa comprovar pelo número de lote, pela rastreabilidade, a data em que ele foi produzido. Mas se a gente não tiver, se a gente continuar com essa previsão, isso praticamente não vai se aplicar a praticamente, né, nenhum produto, porque todos os produtos de competência da Anvisa, a gente não tem essa obrigatoriedade no mapa. Antigamente existia essa obrigatoriedade, agora também a gente não tem mais. Então, assim, muitas vezes as empresas têm um impeditivo na própria unidade fabril para conseguir datar essa data de fabricação. Então, eu queria discutir com vocês, entender se realmente vocês entendem que isso é necessário, se a gente não conseguiria contornar isso com base na rastreabilidade dos produtos, ou se a gente pode considerar essa data, por exemplo, a data da saída da fábrica para essa comercialização, entendeu? Eu não sei se o Thiago, a Patrícia querem comentar, mas assim, diante do que você colocou, a própria rastreabilidade já deveria ser utilizada pelas empresas para informar o prazo de escoamento, né? A ponderação que foi feita aqui é que e aí eu acho que a gente precisa olhar o que tinha antigamente na 778 e o que tem agora, é que anteriormente todo o escoamento deveria ser feito até a data de Sim. 24 meses. E aqui a gente está Não, fornecendo não mais tinha um essa ano. previsão realmente, a gente tinha só o prazo de adequação, né? Na verdade, existia uma lacuna, né? Não tinha essa previsão para se esse prazo de adequação se referia à fabricação ou à comercialização, né? E aí, o entendimento que a gente tem, até mesmo por orientações da Procuradoria, é que se não tiver nenhum dispositivo fornecendo ou esclarecendo que pode ser escoado até o final do prazo de validade, é que é o prazo que está estabelecido
originalmente tem que ser cumprido. E aí, essa questão da fiscalização, ela é de suma importância, né, para garantir aí que esses produtos vão estar adequados dentro do prazo estabelecido. A gente já deu 24 meses, então a gente não está falando de um prazo curto, né, a gente está falando de um prazo realmente considerável. A gente não tem intenção de trabalhar com uma abordagem, pelo menos não com uma abordagem que não seja capaz de ser fiscalizada. Tá? Então, essa é uma ponderação que eu trago, mas a gente também está aberto para discussão e para ouvir sugestões também em relação a essa questão. Mas e também entendo que talvez em muitos casos seja possível, né, até mesmo como a validade muitas vezes é colocada na linha de produção, talvez também seja possível em alguns casos a data de fabricação também ser colocada na linha de Depende produção, só como o lote do é tipo de feito, né? equipamento, né? É uma questão que eu entendo que em muitos casos é contornável e fornece uma alternativa que pode atender às necessidades tanto do setor produtivo, como também preservar ali as preocupações com a implementação e fiscalização da medida. Então, assim, também não acho que é uma situação que não fornece alternativas e que não é proporcional. Mas, assim, Mas a aí, só para discussão. ficar claro, Rodrigo, quando você põe aqui o comercializado, você entende que é ponto de venda? Ou é comercializado pela indústria? Não, ponto de venda. Patrícia, eu acho que é muito pertinente o que você colocou, o contexto, o impacto, né, dessa sugestão, né? Eu acho que vai ser bom a gente ouvir os demais participantes aqui, mas fica anotado, digamos assim, né, esse ponto. E como o Rodrigo colocou, assim, tem outras possibilidades, né, mas que vocês precisam identificar e colocar os prós e contras, digamos assim, dessa questão. O fato é que a gente está sendo assim, o mais transparente possível aqui em dizer que Sim. este prazo, o parágrafo 2º, sequer existia na 778, né? Então, assim, é como se a gente estivesse concedendo um prazo maior. Mas você, né, coloca que o entendimento era de uma lacuna. Então, acho que é isso a gente precisa, de fato, levantar aqui, né, até isso, assim, quais estavam sendo os entendimentos, né, dos demais aqui, para que a gente coloque, enfim, ou sugira uma questão que seja proporcional à medida, né, e ao mesmo tempo possível de ser eventualmente fiscalizada, enfim, que esse é um ponto também que a gente precisa é, considerar, tá? Mas fica, de repente, maturando aí alguma possibilidade, alguma ideia, e você depois levante a mão se os demais não colocarem esse mesmo contexto, tá Tá bom? bom, tá ótimo, Patrícia. É, Obrigada, viu? nada. Sônia? Oi, Patrícia. Boa tarde para você, Rodrigo, Thiago também. Então, a gente também concorda com a Patrícia Potenza. Os nossos produtos, como vocês falaram, o urucum é um produto que é o aditivo usado nas massas alimentícias, e as massas alimentícias, elas têm 2 anos de shelf life, é longo. Então, a gente teria produtos que foram fabricados aí há um ano atrás, que já deveriam estar sendo adaptados, se for o caso de permanecer dessa maneira. A gente concorda, foi uma das ideias que a Patrícia Potenza comentou, de que tenha essa confirmação, não data de fabricação declarada na rotulagem, mas que ela possa ser confirmada, na verdade. Porque esse shelf life bastante longo vai impactar bastante a gente. E até queria comentar que agradecê-los por essa abertura da gente estar conversando e estar podendo alterar o que poderia impactar muito, né, o nosso setor. Mas então também acho que devo ficar no aguardo, porque o produto nosso é um que usa urucum e que ele tem um prazo de validade bem extenso de 2 anos. Obrigada, Sônia. Cristiane? Oi, pessoal, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Patrícia. Eu entendi que o prazo que vocês estão concedendo aí de prorrogação não levou em consideração uma questão que a gente já discutiu anteriormente com vocês, que é a harmonização dos nomes dos fosfatos lá no Mercosul, né? Então, eu queria só entender se vocês acham que nesse 1 ano aí, né, do prazo de prorrogação, a gente consegue
que essa discussão no Mercosul avance a tempo para que não tenha que ter, de repente, duas discussões, né, duas questões de adequação de rótulo, conforme a gente já conversou, com relação aos nomes dos fosfatos. A questão dos aditivos em discussão no Mercosul está fora do escopo e da discussão aqui. O processo de revisão e harmonização da legislação no Mercosul, da criação de uma lista única, da nova padronização e adequação que está sendo realizada, os nomes dos aditivos no INSS, isso tudo vai ser objeto de uma outra proposta normativa que ainda está em discussão na Comissão de Alimentos do Subgrupo de Trabalho número 3, que vai ainda ser submetida à consulta pública quando for obtido consenso sobre o projeto de resolução a nível de coordenação nacional, que ainda vai ter o processo todo de consulta pública sendo realizado aqui no Brasil, as contribuições sendo analisadas, que vai voltar para a comissão, para a coordenação nacional, possivelmente novas alterações terão que ser implementadas em função das contribuições recebidas na consulta pública, considerando a extensão e complexidade do marco normativo. Então, embora a gente trabalhe com uma previsão de pelo menos conseguir ter essa consulta pública ainda esse ano, né, e lógico, isso também não está na nossa governança, por se tratar do tema do Mercosul, essa proposta é completamente diferente e quando ela for ser implementada, um prazo específico de adequação para aquela proposta normativa vai ser estabelecida. Então, a gente recebeu nos comentários, tá, algumas considerações em relação ao trabalho em discussão no Mercosul, mas a gente foi muito claro ao afastar essa intervenção que está em curso desse processo aqui, tá? Então, é uma outra discussão e quando aquela regulamentação vier a ser adotada, né, depois de transcorrido todas as etapas do processo regulatório, um prazo de adequação para as mudanças que forem pertinentes vai ser fornecido no novo marco normativo. Então, não vamos misturar os assuntos, senão também a discussão vai ficar bastante complexa. E aí, só pontuando aqui que, dentro das orientações que foram elaboradas no documento de perguntas e respostas, existe uma pergunta que está endereçando especificamente a questão da declaração dos fosfatos na lista de ingredientes, tá? Só pontuar mais uma questão. Durante os questionamentos que nós recebemos sobre o prazo de adequação, a GGAL já havia deixado muito claro também para as empresas e associações que questionaram que o prazo de adequação que havia sido fornecido não previu a possibilidade de escoamento dos produtos fabricados em até 24 meses até o seu final do prazo de validade. Então, essa orientação também já havia sido dada pela GGAL para as empresas que eventualmente tiveram dúvida em relação ao que tinha sido estabelecido no artigo 14 da RDC 778. Não sei, Patrícia, se você quer complementar alguma coisa, ou se a Lígia ou a Larissa querem comentar alguma coisa sobre o processo do Mercosul também. Eu acho que a gente pode passar as demais falas aqui, de repente a gente deixa para considerações finais, porque esse é um processo à parte mesmo, então acho que não é o ponto específico dessa proposta. Obrigada. Fátima? Oi, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer pela prorrogação de prazo, né? Na verdade, essa prorrogação atende todos os nossos associados que estavam numa condição bastante complexa, com um valor bastante alto, um valor financeiro bastante alto, então eu gostaria de esclarecer. E no nosso caso, a gente pode dizer que todos os produtos possuem a data de fabricação declarada na rotulagem. Também com relação aos fosfatos, que nós também temos os fabricantes de fosfatos, conosco, eu entendo que isso já está claro no perguntas e respostas. Tá bom? Obrigada, então. Obrigada, Fátima. Então, só um ponto aqui. Pelo que você colocou, os produtos abarcados ou sugeridos, né, dessa necessidade pela BIAN, tem prazo de validade, então não teria impacto para os associados ou do levantamento que a BIAN fez, essa proposta do parágrafo 2º, é isso? Isso, tem data de fabricação e validade. Tem data de fabricação e validade, ok. Isso, tá bom? Ok. Obrigada. Obrigada. Robson?
Gente, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer vocês aí pela essa abertura dessa conversa e dessa possibilidade aí de extensão de prazo. Vai nos ajudar enormemente. Tem algumas coisas que a Patrícia apontou também que ainda continua sendo minha dúvida, porque no nosso caso a gente não declara a data de fabricação, né? Uma abertura que deram, né? Porque para não ficar escolhendo lá na gôndola e com isso a gente perder o giro por coisa, então a gente só coloca o prazo de validade. A minha dúvida é a seguinte: a norma, antes dessa possibilidade de prorrogação, talvez a gente tenha entendido errado que tudo é produzido até março de 25, até o final da data de validade, estaria dentro, é isso? Ou não? Não, teria que ter sido escoado até março de 25, Correto. correto? Correto. Teria que ter sido escoado até o final do prazo de 24 meses fornecido pelo parágrafo único do artigo 14 da RDC Nossa. 778. E aí a gente, exatamente em função das contribuições recebidas e ponderando as dificuldades na implementação que nós tivemos da RDC de rotulagem nutricional, é que a gente identificou essa possibilidade de tentar, né, ser um pouco mais claro a respeito dessa questão e fornecer esse prazo, até mesmo por entender que da mesma forma que o lote e a validade são marcados em linha, na grande maioria dos casos, né, pelas informações que a gente já teve aí de outras discussões regulatórias, as empresas também poderiam lançar mão dessa alternativa, mesmo que na rotina não seja utilizado, né? Eu entendo o que você colocou, da empresa optar por não declarar a data de fabricação, especialmente em produtos que têm uma validade maior, né? Sim. Porque em muitos casos isso também acaba gerando um desperdício e dificuldade de rodar os produtos. Mas a gente tem a outra ponderação, que é a questão da fiscalização. Mas por favor, Robson, continue. Só para esclarecer que Não, teria que sim. ser escoado. Obrigado pelo esclarecimento. Assim, porque assim, essa prorrogação acaba que não vai conseguir nos atender, né? Assim, tomando como base assim que precisa ser escoado até março de 26 a validade. Isso para o consumidor ou para o fabricante? Essa que é a dúvida, porque é o seguinte, a gente precisaria de mais ou menos 3, 4 meses para conseguir escoar as embalagens. E nossos produtos têm alguns 10 meses, outros 12 meses, ou seja, já estouraria, né? Assim, imagina, eu produzo agora, né, com a rotulagem, né, com uma questão de nomenclatura diferente da anterior, mas ela teria que ser comercializada até 31 de março de 2026. Esse é o entendimento? Se ela não Porque tiver depois que data a de gente sai da validade, fábrica, a gente, como a Patrícia comentou, a gente não tem controle, né? Assim, de em quanto tempo, né? Dentro da validade, ela vai continuar podendo ser comercializada, né? Eu ainda estou com dúvida com relação a isso. Robson, na sua linha de produção, é possível incluir o prazo de fabricação em linha? Seria uma alternativa, porque aí você não o prazo precisaria de fabricação não, Patrícia, a data de fabricação. prazo. A data de fabricação, Data de fabricação. eu preciso averiguar, mas validade. e qual seria essa questão de colocar o prazo? Qual seria É que se você a intenção? coloca a data de fabricação, o parágrafo 2º está permitido que pode ser escoado, enfim, até o prazo de validade. Você poderia fabricar até esse prazo e ele poder estar no mercado até o final do prazo de validade. Ele estaria dando essa concessão, esse parágrafo 2º. Robson, o objetivo de exigir o prazo, desculpa, não é prazo, a data de fabricação é permitir que você faça uma fiscalização mais efetiva. Entendi. Porque essa questão de buscar junto ao fornecedor ou fabricante o lote do produto, os dados, é extremamente burocrático, é muito pouco eficiente para fins de fiscalização. É importante no caso de ocorrer um problema sanitário com o produto, que você tem que, né, fazer uma investigação sanitária, fazer apuração, e sim, as empresas têm que ter toda essa rastreabilidade.
mas para fins de fiscalização de uma adequação de um ato normativo que afeta muitos produtos, isso pode ser muito difícil, né? Então, por isso que a gente adotou essa abordagem. E aí eu acho que cabe, né? Eu acho que você trouxe duas ponderações, pelo menos no seu caso, né? Que eu não sei se está contemplado no levantamento que foi apresentado para a gente pela Bian e pela Bimap. Talvez mais 2, 3 meses, 3, 4 meses seria o suficiente, pelo que você Sim, comentou. para escoar, e é um write-off assim, cavalar, né? A gente teve um período complexo, né? As pessoas, produto que é supérfluo, né? As pessoas deixaram de consumir por conta de elevação né, de inflação, essas coisas, ou pito. Então a gente teve uma queda do volume que a gente normalmente costuma, tudo que a gente tinha previsto para consumir, acabou alguns produtos em específico não girando o quanto a gente queria. Então, por conta disso, a gente não conseguiu fazer o escoamento, seria mais de meio milhão de reais de embalagem jogado fora, né? Então, enfim, essa é uma questão que a gente pode discutir aqui. A outra questão que eu acho que a Patrícia pontuou muito bem as empresas também podem ir se ajustando durante esse período aí de um ano para, eventualmente, naquilo que ficar, botar a data de fabricação, né? Provavelmente isso pode ser algo que seja factível em muitos casos. Certo. E eu tinha visto que a Lígia tinha levantado a mão. Eu não sei se a Lígia quer fazer algum comentário antes de passar para a próxima pessoa. Ô, gente, eu queria fazer um comentário que na realidade, você colocar mais de 5.000 vigilâncias, porque a fiscalização ela é feita pelos municípios no comércio. Então, encontra um produto no comércio, está dentro do prazo de validade e tem um aditivo que a nomenclatura não está de acordo com a norma, fazer com que a vigilância vai entrar em contato com a empresa para que a empresa comprove que aquilo foi fabricado antes de 31 de março de 2026, é uma carga administrativa imensa. E para a própria empresa, porque se 5.000 vigilância sanitária começar a pedir para as indústrias que comprove quando que aquele produto foi comercializado, isso não é execuível. Então, assim, a grande questão é que se nesse prazo, quando bater 31 de março, coloca junto a data de fabricação para comprovar que é 31 de março, junto lá com o prazo de validade. Esse que é muito mais prático e fácil do que você botar 5.000 vigilância ligando para os diferentes para as diferentes empresas para que ela comprove quando que aquele alimento foi produzido. Isso não tem lógica nenhuma. Isso tem que ser fácil de ver olhando o rótulo do produto. Tá bom, obrigado. Priscila. Boa tarde. Em Boa nome da tarde. Bifisa, a gente gostaria de agradecer aqui o espaço e essa proposta de intervenção, mas também gostaríamos de demonstrar apoio à manifestação da Patrícia Potenza, porque realmente a gente conhece, né, sabe que existe uma limitação, muitas vezes, nesse equipamento de datação dos produtos, e visto que a data de fabricação ela não é uma informação que é obrigatória hoje para a maior parte dos alimentos, então gostaríamos de manifestar o nosso apoio à colocação da colega. Mas você tem alguma sugestão específica? Não pensei em nada assim agora para poder colaborar, Rodrigo. A gente também entendeu esse ponto das vigilâncias, né, como a Lígia colocou agora, mas é porque realmente existe uma limitação no número de caracteres a ser inserido, né, e é mais difícil mesmo. E às vezes o espaço destinado, né, por exemplo, uma embalagem já está pronta, ela tem um campo com em centímetros ali determinado, que hoje cabe o prazo de validade e lote, né, para a gente fazer a restabilidade. E aí já passa na máquina num determinado ponto, bem restrito, né, e talvez incluir mais uma data, mais um campo, talvez que fique fora do campo destinado para isso, pelo menos no nosso caso aqui. Só uma pergunta, acho que é Robson. Você sabe se a sua empresa estava dentro do levantamento de uma das entidades ou você foi uma das empresas que encaminhou a Com solicitação? Só para a certeza. gente entender se está no Sim. nosso Não, levantamento. certamente a gente pegou
mapeou, enviou o mais crítico que a gente tinha, né, que é realmente o maior valor, focando mais nele, mas com certeza fizemos. Ok, Tá bom? ok. Porque assim, a gente tem cenários diferentes aqui, né? Então, tem empresas que, né, pelo menos o que o Robson levantou aqui, que precisaria de 3, 4 meses para um escoamento, e o prazo de validade de seus produtos, esses, pelo menos, que precisam desse escoamento, está em torno de 10 meses, se eu não me engano, que foi o que você disse, né? Uhum. Então, considerando isso, somando, digamos assim, estaria em torno aí de 14, 15 meses a sua situação específica, né? Uhum, uhum. Durante as falas aqui, eu não vejo mais mãos levantadas, mas a Bimap, se eu não me engano, que foi a Sônia, colocou já que, assim, para a situação dela, que um dos aditivos que são o de maior impacto aqui, que é o urucum, precisaria tem um tempo digamos assim, de escoamento, e o de produção, o de prazo de validade é em torno de 24 meses, se eu não me engano, que foi o que a Sônia falou. Então, a gente está com pelo menos duas situações aqui diferentes, né, do que e específicas, né? Não sei se mais empresas querem apresentar, enfim, argumentos ou colocações nesse aspecto da dificuldade ou possibilidade de colocar, enfim, a data de fabricação em linha, né? É uma informação menor, né? Enfim, o número de caracteres vocês sabem bem, é, da possibilidade ou não desses produtos específicos. Então, acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de informação para dar continuidade. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário nesse sentido. Natália? Oi, boa tarde. Na verdade, eu não sou nem impactada, tá? Uma empresa impactada, eu sou de uma consultoria, mas eu coloquei no chat talvez uma opção, não sei, aí para as associações, caso elas queiram, talvez avaliar e levar para vocês, se for o caso, dos produtos que estão aí no pleito, né, que foram levantados pelas associações, deles enviarem qual que seria o prazo de validade médio, mas aí, infelizmente, também isso, né, tem um impacto, porque, enfim, alguns vão ter, que nem as massas, 24 meses, mas pode ter massa que tenha menos tempo, mas talvez ter uma lista que daí ficasse à disposição de vigilâncias sanitárias, né, para daí, com base nisso, as vigilâncias poderem fazer a conta retroativa, né, porque daí com a validade, ela vê ali se foi feito, né, por exemplo, março de 2024, né? Aí sabe que 2 anos antes foi quando foi fabricado, por exemplo, né? Dá para fazer talvez uma opção para tentar ajudar aí na fiscalização. Obrigada. Obrigada, Natália. Bom, não vejo mais mãos levantadas. Eu acredito que a gente vai precisar, após esse diálogo, né, entender aqui o contexto e as necessidades e verificar, enfim, as possibilidades a partir das colocações aqui. Alguns pontos, né, que eu acho que até então não estavam tão claros ou não estava, pelo menos para alguns, né, essa questão da possibilidade de escoamento incluir necessariamente a comercialização, né, foi colocado aqui por alguns que esse não era o entendimento, né, embora a gente tenha, né, feito atualizações de perguntas e respostas e tenha tentado dar clareza, digamos assim, ao nosso regulamento, né, mas esse foi um ponto que me pareceu nesse diálogo como ainda uma falta de padronização ou de entendimento, né? Nós temos situações aqui em que o que a gente apresentou atende, e eu acho que a gente vai precisar fazer um voltar, né, e verificar o quanto atende a porque a gente teve diferentes associações e entidades que nos deram alguns elementos a partir, né, como o Rodrigo apresentou, a gente recebeu inicialmente alguns dados prematuros ainda, com poucas informações, nós pedimos mais informações, né, e a partir dessas informações, nós entendemos que essa seria uma proposta que seria proporcional, que manteria a questão, né, de coerência, de baixo impacto desse processo regulatório,
e, ao mesmo tempo, atenderia a quase 98% dos casos. Mas aqui veio, né, pelo menos e a gente não vai ter que tentar identificar qual empresa, né, o tempo de 14 meses ou 16 meses atenderia, e entender um pouquinho mais o contexto, de repente, da ABIMAP, que não atenderia, e pelo que eu entendi, em razão do prazo de validade do produto ser em torno aí de 24 meses. Eu pergunto novamente a Sônia, né, a ABIMAP, enfim, se teria como, enfim, nos próximos dias, ou de repente uma sugestão, digamos assim, né, do que poderia atender em termos de prazo, considerando a possibilidade de ser incluído na linha de produção a data de fabricação ou não. Qual seria o impacto? Seria viável? Se não seria viável? E se não seria viável, por que não seria viável? Entendeu, Sônia? Porque assim, a gente viu que assim, essa seria uma solução, entendendo que, inclusive, a gente estava fazendo uma concessão adicional ali no parágrafo 2º, porque até então as nossas manifestações é de que não cabia escoamento para aqueles que posterior àquele prazo, né? De agora março de 2025. Então, entender um pouquinho do contexto dos associados da BIMAP e o que você entende que poderia, enfim, vocês pensarem um pouco mais e, de repente, apresentarem algum tipo de sugestão. Sim, eu acho que a gente podemos nos reunir e verificarmos aí uma possibilidade outra, porque me preocupa assim, por exemplo, produto fabricado em julho de 2025. Não é nem julho de 2025, até que foi em janeiro de 2025, né? Está sem essa data de fabricação, poderia ficar até janeiro de 2027, mas se não tiver a data de fabricação, não pode ir até o final do prazo de validade. Aí seria 31 de março de 26, né? Perderia esses 6 meses. Mas eu vi que estamos num imbróglio que a gente não conseguiria, então, nessa discussão, chegar a um acordo, mas eu posso convocar todos os meus associados, e aí, principalmente os que contribuíram, né? Para a gente verificar o que a gente consegue. Porque o nosso medo é assim, já passou, né, a entrada em vigor da norma, a gente está agora em 22 de abril, tem até esses meses anteriores aqui, ou dias, que não tiveram data de fabricação, que não seria para colocar hoje, eles estariam num vácuo, né, o que eu imagino. Desde que foi a norma, era para estar em vigor e não foi colocada essa data de fabricação. Mas nada que a gente não possa conversar e tentar chegar num melhor termo, caso a gente não consiga hoje mesmo, né? A data de fabricação, como a Lígia falou, se não tiver, é difícil de fiscalizar. O Rodrigo também partiu desse princípio, né? Você também, Patrícia, que a gente colocaria essa questão, que a gente consegue confirmar, mas acho que também é um ponto que vocês não querem mexer, como vocês dizem, vocês já deram também uma alternativa outra, né, para que houvesse o esgotamento de embalagem. Sônia, o Rodrigo levantou a mão aqui, mas além disso, assim, né, dessa discussão, conversa com os associados, também é no sentido de que, assim, dessa porcentagem, digamos assim, alguns produtos têm a data de fabricação ou não têm, né, assim, o quanto estaria descoberto, e esses que estão, ou 100%, estariam descobertos, e qual seria uma solução ou uma sugestão. Eu acho que nesse sentido enfim, eu acho que vocês podem pensar aí conjuntamente, né, para que, assim, o que a gente entende, né, voltando, esse processo foi um processo que era para ter sido de baixo impacto, no entanto, houve um impacto. Esse é o primeiro ponto, né? Um segundo ponto, a gente precisa estabelecer prazos que sejam condizentes com a necessidade e, por outro lado, que sejam
realizados, né? Porque a gente, prazos muito longos, enfim, a gente já muda outras regras e de repente aquele fica assim nunca fiscalizável, digamos assim, as padrões, enfim, e as regras que a gente estabelece. Então, a questão da regulação, ela tem essa necessidade da gente estabelecer uma medida e que ela seja executada e, por outro lado, a depender da medida, com a ponderação adequada. Por que nós estamos discutindo desta forma? Porque o nosso processo regulatório lá atrás, a decisão foi, né, foi conduzido por baixo impacto, por convergência regulatória. Então, assim, o prazo foi dado, né, como o Rodrigo bem contextualizou, considerando os nossos prazos médios aí, ou a maior parte dos prazos que a gente dá para essa questão de embalagens. Então, assim, essa é uma situação que dentro dos nossos padrões, digamos assim, estaria abarcado. No entanto, com a implementação, foi verificado que era necessário um certo ajuste, né? E nós estamos assim, dispostos, né? E até por isso nós estamos aqui nesse diálogo, a apresentar uma solução que seja proporcional, tá? Então, dentro de todo esse contexto, acredito que vocês podem, de repente, né? Vocês não sabiam qual seria a nossa proposta, né? Até então, foi colocada aqui nesse diálogo. E principalmente a Bimap e a Bian, que trouxeram os elementos, né? Para o de impacto, empresas, produtos, tempo de escoamento, enfim. Então, até por isso que nós estamos aqui dialogando mais, né? Com a Bimap e a Bian. Mas, obviamente, que as demais entidades aqui também, de repente, podem, né, apontar que atende ou não atende. Mas eu vejo que, assim, do diálogo, né, a situação da Abimap para alguns produtos que seria uma situação mais de necessidade da gente ter um olhar ainda mais aprofundado para, enfim, dar os próximos passos. Então, não sei quanto tempo você precisaria para ter, né, chamar a Abimap, os associados e fazer essa discussão. E aí eu passo a palavra para Rodrigo e Lígia, enquanto você pode pensar um pouquinho aí, de repente outros levantarem as mãos. Rodrigo? Patrícia, eu queria fazer algumas ponderações para a gente também levar em consideração aqui com todo mundo. A primeira eu acho que é a necessidade de avançar na proposta normativa e tentar ser resolutivo, se possível, nesse diálogo ainda, porque, como foi pontuado, eu acho que a Sônia comentou, mas o prazo já se esgotou para adequação dos rótulos, né? A gente só conseguiu receber as informações mínimas necessárias para fazer uma análise e conseguir realmente estruturar uma conjectura de compreender que seria pertinente intervir ou prorrogar o prazo agora, recentemente, né? Depois do prazo já esgotado. Então, acho que para fins até de segurança jurídica, postergar demasiadamente essa situação não é desejável, tá? Então, é uma primeira ponderação. A segunda é que, pelo menos para mim, está muito claro que a gente não vai conseguir abarcar 100% dos casos. Nos dados que foram encaminhados pela BIAN e pela Bimap, existem alguns produtos, são pouquíssimos, mas existem alguns fabricantes fornecedores que têm estoque até 2029. Não tem condições da gente abarcar numa medida normativa de caráter amplo e restrito todo mundo. Para esses casos muito pontuais, já existe. Acho que o Rodrigo caiu. Quer dizer que para esses casos pontuais já existe medidas, alternativa como colocar uma etiquetinha indelével, essas coisas Desculpa, gente, eu caí. Eu ia comentar que para esses casos que forem muito fora do padrão, já tem o escoamento de embalagens. Já existe o mecanismo excepcional de solicitamento de escoamento de embalagens que poderia ser utilizado pelas empresas. Então, eu acho que isso diminui muito a preocupação nossa aqui de tentar abarcar casos extremos, de produtos que eventualmente têm uma validade extremamente elevada e ampliar o prazo para necessariamente pegar todos esses produtos seria algo que seria desproporcional demasiadamente. Talvez essas empresas pudessem lançar mão, se necessário,
da solicitação excepcional de escoamento. E aí, o último ponto que eu ia trazer, antes de ter caído, é que a gente tem uma dificuldade muito grande com a qualidade dos dados, assim. E aí, reforçar, agradecer novamente a Bian, a Bimap, pelo esforço que eles fizeram, porque todas as outras informações que a gente recebeu são demasiadamente genéricas, não permitem realmente a gente propor uma proposta de intervenção. Esses dados que a Bian e a Bimap trouxeram realmente ajudaram a gente a ter uma caracterização mais apropriada, embora sejam apenas 11 empresas, a gente já viu que são muitos produtos, né? E que a dificuldade de ter esses dados de qualidade é outra questão também que, na minha visão, pode dificultar e comprometer também uma revisão muito aprofundada desse prazo. Então, eu não sei se seria mais proporcional, diante do cenário que foi apontado aqui por alguns, pensar em talvez mais 6 meses de prazo de adequação e para aqueles produtos que estão muito fora do padrão de normalidade, dos fabricantes depois, se não forem possível escoar, levarem em consideração aí os procedimentos que já existem de solicitação de excepcional de esgotamento, que aí vai passar por uma análise da vigilância ou da Anvisa, de acordo com o caso, a respeito da situação do produto. Então, desculpa aí, desculpa ter caído, a internet está um pouco estável, eram essas as ponderações que eu tenho. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Então, Rodrigo, era justamente nessa linha que eu ia comentar, que você falou no final. Assim, para dar clareza, porque para dar clareza e fugir desse negócio da data de fabricação, põe lá claramente que tem que ser comercializado até a data tal e dá mais 6 meses de prazo. E daí está implícito o tempo da empresa e o tempo do prazo de validade do produto. E fica claro para todo mundo que é dentro daquele prazo. Tiago levantou a mão. Boa tarde, pessoal. Estava aqui escutando todas as questões que foram levantadas. Entendo, Sônia da Bimap, né, que as questões trazidas pela Bimap, que talvez essa proposta que o Rodrigo está fazendo, ela seja já bem próximo já de uma situação mais propícia, porque nosso entendimento é que o processo tem que ser um processo de baixo impacto, mas também ele não pode ter prazos infinitos, né? É um processo finito, ele tem que ser finalizado. Então, o prazo é necessário. Se ampliarmos eu esqueci qual é o número do artigo, Rodrigo, acho que é 14? Não sei. O prazo de adequação... 14. O prazo de parágrafo único. Parágrafo único. O prazo de adequação por mais 6 meses, boa parte da preocupação que está sendo colocada aqui, ela se equaciona, pelo que eu estou entendendo. E mantém o parágrafo adicional para aqueles produtos que tiverem prazo de validade poderem serem comercializados até o final da sua data de fabricação, até o final do prazo de validade. E aí daria, inclusive, o tempo de começar a produzir com essa alternativa para aqueles que têm em linha condições de produzir com essa alternativa. Eu acho que é uma proposta interessante a ser pensada. E mantém a capacidade de fiscalização das visas, que também é algo que a gente sabe que é extremamente necessário que seja mantido. Eu acho importante colocar, antes de passar a palavra para a Fátima, que esse é um processo que a gente vai, não só esse, mas todos, né, que a gente precisa amadurecer de como fica a questão da inspeção, fiscalização, tanto, né, pela nossa unidade de inspeção e fiscalização, quanto das vigilâncias sanitárias. Então, assim, a gente precisa cada vez mais pensar do quanto exequível é a questão da inspeção e fiscalização. Então, esse é um exemplo, digamos assim, e que a gente precisa amadurecer cada vez mais nos nossos processos regulatórios, tá bom? Mas só um parênteses aqui, antes de passar a palavra para a Fátima. Eu acho o seguinte, se vocês nos derem até amanhã, o final do dia, para a gente conversar com os associados, eu ajudo a Sônia a conversar com os associados da Bimap, para aqueles que nos passaram um prazo um pouco mais longo de necessidade de escoamento, a gente pode tá passando um parecer para vocês, porque a gente assumir agora qualquer posição, eu acho que seria um risco para nós, né?
E eu tive condições de conversar com todos os associados da Bian que se manifestaram e todos eles possuem a data de validade. A data de fabricação e validade no rótulo, que não é o caso dos produtos da Bimap. Então, a gente precisaria conversar com eles e também verificar a viabilidade deles estarem fazendo essa solicitação excepcional que o Rodrigo falou, porque daí cada empresa individualmente iria na vigilância sanitária se não tivesse conseguido esgotar a embalagem até março de 2026, ou que não tivessem conseguido uma alternativa de colocar a data de fabricação. O que vocês acham? Acho ok, Fátima. Uma resposta rápida, né? Porque eu vou ser leviana se falar que eu sei quantos têm data de fabricação e quantos não têm. Eu não saberia dizer para vocês. A gente poderia fazer essa checagem e rapidamente voltar, né? E até tenho falado aqui com algum associado, fabricante, que acha que talvez tivesse a possibilidade de colocar essa data de fabricação também. Aí acho que também resolveria o nosso problema, né? Sônia, pelo que eu vi aqui, dos prazos que foram passados para você, eu acho que dá para a gente conversar amanhã e já dar um retorno para a Anvisa. Tá, do número de empresas, tá? Fátima, Sônia e os demais que estão aqui participando, nós entendemos que é preciso levantar algumas informações ainda, embora a gente tenha, né, solicitado algumas, né, mas diante do que a gente apresentou aqui, eu vejo que assim, é necessário que vocês façam realmente algumas checagens, né, verificação, e até a verificação, né, Sônia, não só dessa questão dos que não tem hoje a questão, né, da data de fabricação, mas então essa porcentagem, digamos assim, mas aqueles dos que não têm, da viabilidade, possibilidade de incluir a data de fabricação em linha. Então, acho que são esses dois pontos que a gente precisa, que eu acho que abarcaria bem o contexto. Com essa, né, alternativa, com essa possibilidade, a gente concedendo aí mais um ano, praticamente, né, de prazo. Então, ao total, seriam 3 anos. E com essa possibilidade de inclusão, né, da data de fabricação no rótulo, em linha, com etiqueta, enfim, porque a etiqueta sempre é possível, mas eu sei que não é o desejável, né, pelo setor produtivo, porque tem ainda, assim, impactos, né, tanto de logística quanto de financeiros, etc., mas, assim, pensar nas alternativas, né, que sejam viáveis e que essa proposta atenda, né, obviamente, o que não atender, como o Rodrigo colocou, não necessariamente a gente vai conseguir atender 100% dos casos, todas as situações, enfim, não é dessa forma que a gente entende que se segue um processo regulatório, né? Mas, num primeiro momento, o entendimento é que a gente estaria abarcando aí em torno de 98% do que a gente recebeu e dando uma medida para todos, proporcional, né? Enfim, sem distinção. Então, até então, estávamos com essa questão. Eu acho bastante razoável vocês terem mais alguns dias, né? Não só amanhã, no final do dia, tá? Acho que um prazo para a gente seria bastante adequado, seria aí no máximo uma semana para vocês apresentarem mais informações, tá bom? Eu acredito que, né, como vocês pediram para amanhã, acredito que uma semana, logicamente, que vocês, né, concordariam, tá? Então, hoje é terça-feira, 22 de abril, a gente aguarda até terça-feira que vem, e pode ser antes, né, o quanto antes melhor, como o Rodrigo também já colocou aqui, é uma medida que já está valendo, né, após a fala da Sônia, inclusive, dessa não entendimento específico, né, ou compreensão diferente da forma como a gente está colocando, de que já tem alguns produtos aí que estão nessa situação, né, os que foram fabricados agora no final de março e começo de abril, né, já estão nessa situação, então quanto antes, muito melhor que a gente defina essa questão. E
mais um ponto, né, e a lembrar, é um processo regulatório que a gente pode fazer uma proposta e essa proposta ela vai para a decisão da diretoria colegiada da Anvisa. É a diretoria colegiada da Anvisa que altera o normativo, né? Então, ainda tem esse ponto, né, de discussão e de concordância ou não com a nossa proposta. Então, tem mais tempo aí para a gente a ter uma proposta efetiva ou não. Então, quanto antes a gente deve correr com o tempo, tanto nós quanto vocês. Então, o mais breve possível que vocês conseguirem encaminhar esse dado, eu agradeço bastante, tá bom? Eu acho que a gente levantou todos os pontos, vejo que o Thiago levantou a mão. Patrícia, só queria fazer uma fala em cima do que você falou, que me vem em mente, e aí você, desculpa te interromper no finalzinho, mas é porque tem muito pessoal, tem muitas representantes aqui de indústrias, né, que não necessariamente têm contato, né, diálogo conosco de forma muito frequente. Essa questão do entendimento desse dispositivo final de transição em relação ao escoamento dos produtos até o seu final do prazo de validade ou não, ela é importante ser destacada, porque aquelas empresas que têm condições de já migrar para um sistema em que a data de fabricação seja viável, pode ser interessante, estrategicamente falando, porque o nosso entendimento, do ponto de vista normativo, é que já tem algum tempinho, não muito, né, é de que esse dispositivo ele passará a ser utilizado com mais frequência em outras situações. Então, não só para esse caso, que nós estamos falando de baixo impacto, mas em outros casos, seria importante já ter isso em mente, né? Então, aqueles que tiverem tecnologia em linha, com disponibilidade, possibilidade, reflitam a respeito, porque pode ser que seja uma estratégia interessante. Perfeito, Thiago. Até porque, né, como bem colocado pelo Thiago, é algo que nós, e reforçando o que eu falei previamente, cada vez mais nós vamos buscar, enfim, normatizar com a possibilidade de uma inspeção e fiscalização mais ativa em todos os processos regulatórios. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, né, e como o Thiago bem lembrou aqui, colocou as empresas que já têm essa possibilidade de tecnologia pensarem, né, em informar a respeito da data de fabricação, obviamente que vão, enfim, ganhar alguns passos à frente aí em termos de planejamento, tá bom? Então, dito isso, não sei se mais alguém quer fazer algum último comentário. Patrícia, só queria agradecer, porque vocês estão super compreensivos com a gente e nos dando mais esse prazo para que a gente volte com informações para vocês, tá? Só temos a agradecer. Você, Thiago e Rodrigo. Muito obrigada, Sônia. Passo minhas palavras da Sônia. Obrigada, Fátima, e obrigada a vocês também, e não só vocês, mas algumas empresas que nos encaminharam alguns dados que a gente pudesse, enfim, propor, né, uma sugestão em que fosse adequada, proporcional para a situação específica, tá bom? Obrigada a todos e a todas, e encerro esse diálogo setorial. Até a próxima, gente. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde.